Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela da Tunania Tours e hoje eu tô aqui para falar sobre tipos de hospedagem em Cancún. Eu não vou entrar muito a fundo nos detalhes de hotéis, porque isso fica para um próximo vídeo, mas eu vou falar um pouquinho sobre tipos de hospedagem para poder, de repente, tentar ajudar vocês a escolher que tipo de hospedagem vocês querem, se é resort, se é hotel, se é all inclusive, se não é, se é Airbnb, hostel, enfim, os variados tipos de opções que a gente tem. Por sorte, Cancún pode não ser um destino muito barato, mas ao mesmo tempo, por ter várias opções de hospedagem, os turistas conseguem encontrar alguma opção que seja adaptável, que caiba no bolso e seja ideal para cada tipo de perfil. Então a gente vai falar um pouquinho disso para que você encontre, de acordo com o seu perfil, o motivo da sua viagem, as pessoas que viajam com você, a melhor opção para que você não se arrependa ou chegue em Cancún e veja que fez a escolha errada. Essa é a ideia. Então vamos lá, gente. Bom, primeiro a gente vai falar dos famosos resorts all inclusive. Por muito tempo, quando a gente falava em Cancún, a gente falava de resort all inclusive. Ou seja, vir para Cancún era meio que sinônimo de ficar em um all inclusive, e por isso, há uns 8 anos atrás, até uns 5 anos atrás, eu acredito, era muito comum as pessoas virem para cá e pegar o all inclusive e não tinha outra opção. Aliás, tinha outra opção, sempre teve, mas não entrava muito na cabeça dos turistas que teriam outras opções tão agradáveis quanto, e isso acabava impedindo algumas pessoas que talvez não tenham uma situação econômica tão favorável, ou que por algum motivo não queriam, não gostam de all inclusive ou não querem o all inclusive, impediam essas pessoas de vir a Cancún. Então, com o tempo isso foi mudando e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas para quem não sabe, os all inclusive são hotéis com tudo incluso. Então você paga na sua diária e já inclui a comida, a bebida, alcoólica e não alcoólica. Você tem direito a tudo 24 horas por dia durante a sua estadia. Muitos desses hotéis têm inclusive o serviço de quarto 24 horas. Então se os restaurantes estão fechados, vocês podem pedir alguma coisa, um lanchinho de madrugada no quarto, bateu aquela fome, né? A gente vai abrir a geladeira de casa? Não, a gente vai pedir um serviço all inclusive no nosso quarto, uma comida, um lanchinho, alguma coisa bacana. Então, a maioria dos hotéis que tem o all inclusive são hotéis de porte grande, são os famosos resorts que a gente chama. Não necessariamente hoje em dia um resort é um hotel 5 estrelas ou é um baita de um hotel maravilhoso, luxuoso. Antigamente tinha muito essa ideia, até um tempo atrás tinha muito essa ideia de que um resort era sinônimo de algo luxuoso, mas hoje em dia mudou um pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Então, os resorts que contam com all inclusive geralmente tem spas, tem recreação para criança, tem várias piscinas, tem uns que chegam a ter 8 a 10 restaurantes com diferentes tipos variados de culinária, italiana, francesa, até brasileira se bobear, oriental, enfim, todo tipo de culinária para que qualquer público que esteja ali dentro encontre o seu tipo favorito de comida. Então são muitas as opções e a opção de all inclusive tanto em Cancún quanto na Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum são inúmeras e tem todos os tipos de hotéis. O mais legal de tudo é que além de contar com uma variedade enorme de restaurantes dentro desses hotéis all inclusive, não todos, mas a maioria, eles contam com aquele barzinho na piscina que serve vocês enquanto vocês tomam um banho de sol ou curtem uma praia, um dia de piscina. Alguns bares são até dentro da piscina, o que é incrível. Então você fica com aquela super sensação de que você está realmente vivendo aquela vida caribenha. Não é incrível? Gente, de um tempo pra cá o all inclusive foi um pouquinho deixado de lado. Não 100%, tem muita gente que vem pra cá e pega a opção all inclusive. A gente também vai falar disso, que existem agora outras opções que são all inclusive, mas não são hotéis de luxo. Mas assim, a ideia do all inclusive foi sendo trocada um pouquinho, porque o que acontece? Cancún e região tem muitas opções de coisas para fazer. Tem ruínas, tem passeios aquáticos, tem ilhas, tem mergulho, tem parques. Tem uma infinidade de coisas para fazer, além de terem outras praias para serem exploradas além da praia do hotel. Nem sempre o hotel que você vai ficar, por mais luxuoso que ele seja, ele vai ter a melhor praia. Às vezes a praia é muito agitada, você tá com criança pequena, ou a praia não é tão aquele azul maravilhoso, você quer conhecer outras praias, ou simplesmente você quer sair do hotel porque você tem um perfil um pouco mais explorador, de turista que gosta de explorar a região.
E esse tipo de hotel all inclusive nem sempre vale a pena para esse tipo de turista. Talvez pelo simples fato de que ficar o dia inteiro fora do hotel, porque a maioria dos passeios duram o dia inteiro, ou quem quer explorar realmente vai para regiões mais afastadas e acaba voltando só de noite, e pagar um valor extra só para ter comida e bebida inclusa nem sempre vale a pena, acaba ficando caro, você não vai usufruir desse benefício que o hotel te dá não, né? Você tá pagando por isso, mas desse benefício que inclui nesse valor que você tá pagando e vai acabar ficando caro para você. Então, com isso, alguns turistas começaram a abandonar o all inclusive porque simplesmente queriam explorar a região, conhecer os passeios e o all inclusive foi deixado de lado. Outro motivo pelo qual o all inclusive não é mais a primeira opção de muita gente é pelo simples fato de que outras opções começaram a surgir. O Airbnb começou a ficar cada vez mais conhecido, os hostels aqui começaram a surgir, hostels de qualidade mesmo na zona hoteleira, não só no centro, e hotéis boutique, que são hotéis menores, que não são all inclusive, são mais baratos, mas tem uma estrutura, uma decoração impecável e o turista vê e se impressiona com aquele tipo de hotel por um preço bem mais acessível e acaba não se sentindo culpado de fazer um passeio, de fazer qualquer outro tipo de coisa, porque vai estar pagando menos e vai estar num hotel bom dentro da zona hoteleira, num local legal, de frente para a praia ou próximo de uma praia legal de fácil acesso. Então o all inclusive foi deixado de lado por esses dois motivos, ok? Falando um pouquinho de valores, vocês sempre nos perguntam se vale ou não a pena pegar um all inclusive, em questão de economia mesmo, em questão de valores. Gente, depende. Depende do que você vai fazer, qual o roteiro que você tem enquanto você está em Cancún, quantas pessoas estão com você. A gente usa uma comparação pegando um hotel, por exemplo, Cristal Cancún. É um hotel que vários brasileiros ficam, a gente tem vários clientes que ficam lá e ele é bem procurado pelos brasileiros. Ele é um hotel que tem a opção com all inclusive ou só café da manhã. Nesse hotel, se você pega a opção com all inclusive, você chega a pagar mais ou menos $80 por dia por pessoa a mais do que se você pegar sem all inclusive. 80, $90 para um casal que fica 7 dias, se esse casal deixar de pegar o all inclusive, ele vai estar economizando uma média aí de $1.200 por 7 dias. Isso casal, né? Então é bastante, você gasta obviamente muito menos que isso, mesmo se você comer fora todos os dias, porque Cancún tem várias opções, tem opções super econômicas, lanchinhos na praia, os passeios já incluem almoço, a maioria deles, os parques. Muitos passeios são all inclusive, ou seja, enquanto você está lá no parque você come e bebe à vontade. Não todos, mas existe essa possibilidade. Então acaba que nem sempre vale a pena mesmo, falando de economia. Existem hoje, ao mesmo tempo que diminuiu a procura pelo all inclusive, aumentou, ou seja, existem hoje algumas opções de hotéis que não são resorts luxuosos, são às vezes resorts ou são hotéis boutique também, que tem a opção all inclusive por um preço bem mais baixo, talvez por alguma promoção que eles fazem ou por alguma data do ano que fica mais baixo. E são hotéis com a infraestrutura inferior aos resorts que a gente estava falando, aos resorts luxuosos, mas que te dão essa opção. E tem muito turista que vem pra cá pensando que fez uma economia, porque tá pegando um hotel que é all inclusive e que tá pagando barato como se fosse um hotel sem all inclusive. Porém, nem sempre essa economia é inteligente, porque às vezes, e gente, acontece muito, turista chegar aqui, ir para um hotel mais ou menos, só que tem a opção do all inclusive e falar: nossa, eu tô no all inclusive, olha que legal, chegar lá e não conseguir comer a comida do hotel. Infelizmente o México que eu digo Cancún na verdade, tem a culinária muito diferente da nossa, o paladar do mexicano é completamente diferente do paladar brasileiro. Eles não têm os temperos que a gente coloca na comida, eles metem muita pimenta, sal, coentro, que não agrada tanto ao paladar brasileiro. Óbvio, existem exceções, mas a comida mexicana que a gente come no Brasil é completamente diferente da comida mexicana que a gente come aqui. E por mais que algumas pessoas falem: ah, mas tem tanto americano, tanto canadense, acha que eles vão colocar só comida mexicana? Não, mas o americano e o canadense comem qualquer coisa, gente. Assim, o americano e o canadense que quer economizar,
que não é o americano e o canadense que fica num hotel de luxo, eles não ligam pra comida. Eles não vão ficar no hotel pra ficar comendo e bebendo. No máximo eles vão encher a cara, desculpa a palavra, mas é verdade, e não liga tanto pra comida. A gente tem um paladar muito mais aguçado e a gente é muito mais exigente com comida do que o americano ou o canadense. Isso é um fato. Então eu vejo muito turista que chega falando, eu peguei um hotel que ele é 3 estrelas, ele não é um resort, mas ele é all inclusive. Deu 2 dias, a pessoa tá comendo fora em restaurante, falando que não consegue comer a comida do hotel ou que o filho não tá comendo. Acontece muito, gente, isso é o que mais acontece aqui. Então essa economia às vezes não é muito inteligente. Por isso pesquisem muito sobre os hotéis. Vai no TripAdvisor, pergunta para algum assessor da Tio Nenê, que a gente sempre tem umas dicas legais para dar para vocês. E a gente com certeza sabe dizer, se você é uma pessoa mais fresca com comida, não vá nesse hotel. Se você é mais, enfim, tem alguma intolerância, de repente esse hotel não tem tantas opções, se você é vegetariano, enfim. Tem várias coisas que vocês têm que levar em consideração na hora de escolher um hotel. E a comida é um fator importante, porque às vezes a gente acha que está economizando e no fim você vai acabar comendo todos os dias em restaurante e não vai economizar. Então, resumindo tudo que eu falei, o que diferencia um resort all inclusive de um hotel 3 estrelas all inclusive é a infraestrutura, o atendimento, a organização do hotel e, claro, principalmente a comida, a qualidade dos alimentos que esse hotel vai servir. Um hotel simples vai ter um restaurante, um barzinho e só, não vai ter muita opção, não vai ter muita diferenciação dos pratos, não vai ter muita variedade nos pratos. Então fica difícil para quem tem um paladar um pouquinho mais difícil. Enquanto um resort vai ter vários restaurantes, bares, comida na piscina. Se você faz algum pedido especial, dependendo do hotel que você está hospedado, eles acatam o teu pedido e fazem um prato diferente. Então é bem mais fácil do turista brasileiro se adaptar a esse tipo de hotel. Por isso que na minha cabeça eu penso, isso é uma opinião pessoal, tá gente? Eu penso, se não é para pegar um all inclusive em um hotel, não digo um hotel de luxo, mas um hotel bacana, tipo um Cristal Cancún pra cima, não pegue um hotel all inclusive que seja num hotel meia boca, porque nem sempre vale a pena, a não ser que você realmente seja muito tranquilo com comida. Outro motivo pelo qual algumas pessoas estão deixando de pegar all inclusive é porque muita gente, como eu, por exemplo, gosta de viajar para comer. Gosta de conhecer restaurantes novos, a culinária local, enfim, de ir num restaurante que tem, sei lá, 1 estrela Michelin, 2 estrelas Michelin, conhecer um chefe famoso. E Cancún antigamente não tinha muita opção, né, gente? Era restaurantes locais apenas. Porém, começou a crescer o número de estabelecimentos. Eu acho que, assim, de 6 anos atrás para hoje, dobrou o número de restaurantes sofisticados. Quando eu digo sofisticados, eu falo de comida sofisticada e não necessariamente de um restaurante caro e chique. Porque tem restaurantes que são acessíveis, facilmente comparados em termos de preço, de valores, com um restaurante brasileiro que baseados nos nossos clientes, muitos clientes nossos costumam ir e achar o preço justo pelo que está sendo servido. E isso dobrou. Então, assim, se você é aquele turista que gosta de comer fora, que gosta de conhecer um restaurante diferente, que pesquisa no Google quais são os melhores restaurantes de tal lugar antes de viajar, tipo eu acho que vale a pena você, ou você tá com muito dinheiro e ficar num all inclusive bacana e ir nesses restaurantes, escolher uns 2, 3 restaurantes, dependendo do tempo que você fica aqui, pra conhecer, ou não pegar um all inclusive, pegar um hotel bacana, só com café da manhã e ir explorando os locais, porque até outros hotéis têm restaurantes muito bacanas, que você pode ir até o hotel e entrar no restaurante para comer. A gente faz isso, a gente que mora aqui vive indo, então assim, é uma dica que eu dou. Eu quero fazer um vídeo falando sobre gastronomia aqui, para quem é um pouco mais apaixonado pela comida. Então, eu acho que não são tantos turistas que pedem isso pra gente, mas tem alguns. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu conheço assim muito bem aqui em Cancún. Então, se você é uma pessoa que gosta de sair pra comer fora, de ir num restaurante e tudo mais, vale a pena. Não tô dizendo que você vai todos os dias comer fora, até porque vão ter dias de passeio, se você já comeu pra caramba no passeio, não tem necessidade. Mas, se você gosta, de repente não vale a pena pegar um all inclusive também.
Gente, eu fiz uma lista dos hotéis mais conhecidos e mais procurados pelos brasileiros. Eu vou ler aqui pra vocês porque é uma lista um pouquinho grande. Não vou entrar em detalhes desse hotel porque depois eu vou fazer um outro vídeo comparando os hotéis e entrando melhor em detalhes em questão de localização, de estrutura e tudo isso. Mas eu vou ler aqui pra vocês saberem, porque aí de repente vocês estão procurando algum desses hotéis. E todos os hotéis que eu coloquei aqui eu indico, ok? Lógico que eu tô separando por categoria, luxo, moderado e econômico, pra vocês saberem, mas todos esses eu indico e obviamente o luxo eu indico mais e o econômico eu indico menos, mas todos os clientes que ficam nesses hotéis costumam elogiar. Então aqui vai. Os resorts mais caros e conhecidos são Hyatt Ziva. O Hyatt Ziva acho que é um dos mais caros aqui de Cancún, se não o mais caro. Secrets Divine, Leblanc, JW Marriott, Nizuc, o Ritz-Carlton, o Hard Rock, Live Aqua e Rio Palace Península, Rio Palace Las Américas, Iberostar, Fiesta Americana Coral Beach. Moderados tem o Cristal Gran Punta, o Grand Park Royal, o Rio Cancún, o Sandus, o Crown Paradise, que é ótimo para quem tá com criança, falei que eu não ia entrar em detalhes, mas entrei. Panama Jack, Dream Sands, Fiesta Americana Condessa e o Rio Caribe são moderados e muito procurados. E econômicos tem Empório, o Beachscape, o Cristal Cancún. Lembrando que o Cristal Cancún, gente, às vezes tá caro, às vezes tá muito barato. Depende da época. É um hotel que é econômico, mas eu colocaria ele facilmente numa categoria moderada se a gente levar em conta a estrutura dele. Mas ele é barato, então ele entra nos econômicos, vale muito a pena. O Flamingo, o Nix, o Aloft e o Omni. Lembrando que o Aloft ele não tem praia, mas ele é um hotel super bem localizado e de fácil acesso a uma praia pública, então vale muito a pena e ele tem uma decoração impecável. Lembrando que alguns hotéis moderados em alta temporada, por exemplo na Semana Santa em abril, eles chegam a custar o preço de um hotel luxuoso. E o hotel econômico em alta temporada, o preço de um hotel moderado. Então, dependendo da época que você vem, se você vem em abril, se você vem em julho, comecinho de agosto, final de ano, Natal e Réveillon, obviamente esses preços eles vão dobrar. Eu sei porque o meu casamento vai ser em abril, eu vou casar em plena Semana Santa e o preço do Iberostar, que é um dos hotéis que a gente está vendo, dobrou. De uma semana para outra ele simplesmente dobrou nessa semana, que é a Semana Santa. Então, eles dobram. E ficam preços caríssimos, portanto, se tiver algum comentário do tipo, mas esse hotel não é preço de econômico, é um preço caro, é porque realmente deve ser de acordo com a temporada que você está vendo, ok? Gente, falando um pouquinho de localização, Cancún faz um 7, a zona hoteleira faz um 7 e tem 30 quilômetros, então basicamente o quilômetro mais badaladinho da zona hoteleira é o quilômetro 9, que é o quilômetro onde fica Cocobongo, os restaurantes Sr. Frogs, Carlos and Charles e o Hard Rock, por exemplo, o restaurante, não um hotel. Esse ponto, tem vários hotéis por ali, tem o Cristal Cancún, tem o Rio Cancún, tem o Aloft, tem o Fiesta Americana Coral Beach, tem alguns apartamentos para Airbnb ali do lado também que vale a pena dar uma olhada, às vezes eles têm preços bem bacanas e esse, digamos assim, é o point de Cancún. E não necessariamente que é super agitado, porque os hotéis que ficam ali perto, ele não fica no meio do agito das baladas, eles ficam pro lado. Então, quem tá com criança e tudo mais, não fica escutando barulho até de madrugada. Lógico que você vai pedir um quarto um pouquinho num lugar mais estratégico, caso você esteja com alguém de mais idade ou com uma criança e tudo mais. Mas eles geralmente costumam ser afastados em termos de ouvir ruídos e tudo mais, das baladas e tudo mais. Em relação ao mar, muita gente pergunta pra gente quais hotéis têm o melhor mar. Isso é uma questão muito difícil pra gente falar, porque a melhor praia no caso, né? Porque depende, se você tá numa época de sargaço, às vezes tem lugares que ficam com sargaço, tem lugares que não. Tem lugares que um dia tá, outro dia não tá, tem lugares que geralmente o mar é super calmo, como é a questão do Cristal Cancún, e esse ano, em abril, tava super agitado o mar, tava super difícil de entrar, não difícil de entrar porque não é tão agitado, mas assim, tava bem mais agitado do que costuma ser. O Mar do Cristal ele costuma ser uma piscina, eu tenho uma foto lá
que é uma piscina, eu tô boiando bem onde deveria estar quebrando as ondas e simplesmente não tem onda. Então é difícil a gente falar, mas costumam dizer que até o quilômetro 9, que é onde fica Cocobon, os hotéis até o quilômetro 9, do 0, que é lá no centro, até o 9, costumam ter a praia bem mais calma, não necessariamente mais azul turquesa, muito pelo contrário. Tem muita gente que diz que do quilômetro 8, um pouquinho antes do 9, do quilômetro 8, que é onde começa o Cristal, a Praia do Cristal, até o último quilômetro, a areia é mais extensa, isso é verdade, e o mar é mais agitado e bem mais azul turquesa. Tanto que se você pegar, por exemplo, a Praia do Rio Caribe, que chega até a ser uma cor um pouco esverdeada, ainda é azul, mas chega a ser um pouquinho, levemente esverdeada, e pegar a praia do JW Marriott, você vai ver que realmente tem uma diferença na cor. Tem quem diga, tem quem concorde, mas também eu acho que é uma questão de época, porque eu já vi o mar do JW Marriott não tão azul. Então eu acho que é uma questão de época, de dia, a luz, o sol, o horário que você vê, o mar, então tudo isso muda, tá bom, gente? Não tem muito melhor lugar, pior lugar, até porque um dos melhores hotéis que eu considero para ficar com criança pequena, que é o Crown Paradise, ele é de frente para um dos mares mais agitados. Então não necessariamente quer dizer que é um hotel ruim, só que talvez vocês não vão usar a praia com tanta frequência. Gente, é uma coisa que está muito na moda ultimamente, eu acho que 70% dos nossos clientes fazem isso, se não mais, é dividir a estadia. Então, no começo, eles chegam aqui e ficam num hotel mais econômico, seja no centro, um Airbnb, ou se está sozinho ou com amigos num hostel, ou mesmo em Playa del Carmen, que existem opções baratas e é mais perto de alguns passeios, alguns, não todos. Depois a gente fala melhor sobre isso no próximo vídeo. Fica num hotel mais barato nos primeiros dias para aproveitar os passeios, para explorar, ir em praias diferentes, enfim, fazer esses passeios mais longos e que duram o dia inteiro. E aí os últimos dias pegam um resort all inclusive para relaxar, para curtir, para descansar um pouquinho. Tem muito cliente que faz isso, muito turista que tem feito isso, principalmente os turistas brasileiros. É muito comum mesmo ter essa troca de hotéis. Então é uma sugestão para você que tá assim: gente, eu queria muito ficar nesse hotel, mas tá tão caro, e eu quero fazer o Xcaré, e quero fazer Isla Mujeres, e quero fazer isso e não sabe o que fazer. Faça isso, divida a hospedagem. É um pouco incômodo na parte de ter que trocar de hotéis, porque você perde meio que algumas horinhas ali no seu dia, mas se você tem mais de 5 dias em Cancún, eu diria que no mínimo 7 dias você já pode trocar a hospedagem tranquilamente. Menos que 5 dias, você ficar, sei lá, 3 dias no hotel econômico, 2 dias no hotel de luxo, eu acho que não vale tanto a pena. Mas se você tem pelo menos uma semana, 6 dias e tal, eu acho que é tranquilo, tá? Então tem muita gente que faz isso. Agora a gente vai entrar num assunto muito discutido, que é o centro de Cancún. Eu vou deixar um link de um post para vocês que eu fiz sobre esse assunto. Tudo que eu tô falando aqui tá nesse post, tem alguns links, algumas informações adicionais para não ficar muito longo o vídeo, né? Senão vocês vão estar dormindo, a pipoca vai acabar, vocês vão dormir no final do vídeo. Então eu sugiro que vocês entrem nesse link, porque tem alguns mapas e de repente vocês podem até abrir o link enquanto eu tô falando com vocês, para vocês visualizarem o mapa. Teve um mapa que eu mesma fiz, eu não sou especialista em organizar mapa, editar mapa, mas eu coloquei ali alguns pontos que eu uso como referência para mostrar para vocês quais pontos do centro são bacanas de ficar e quais pontos não são bacanas de ficar. Então, só resumindo, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como funciona o centro de Cancún. Você tem uma avenida inteira da zona hoteleira. Saindo dessa avenida, que chama Boulevard Cuculcán, você dá de cara com uma outra avenida que chama Avenida Bonampak. E mais paralela a ela tem a Avenida Tulum. Nesse ponto, entre a Avenida Bonampak e a Avenida Tulum, e mais ou menos não muito para a direita e nem muito para a esquerda, você está super bem localizado. Use alguns pontos de referência quando vocês estão vendo, principalmente Airbnb. Airbnb, eles têm mania de falar: é super próximo à praia. Você vai ver, tá lá na Lopes Portillo, que é um lugar que eu acho horrível de ficar, embora tenha alguns turistas que fiquem. Eu não acho seguro, eu não acho legal, eu acho a estrutura dos hotéis lá péssima. E a gente pede para os turistas evitarem, até porque é muito longe. Para fazer passeio você acaba gastando, porque depois tem que voltar de táxi, não tem nenhum ônibus de passeio que passe lá. Enfim, é uma dor de cabeça. Então o que eu recomendo vocês é sempre pegar o endereço do local que vocês estão ficando e usar esses pontos de referência que estão no mapa que eu fiz para vocês poderem se localizar no centro.
Pontos de referência. Mr. Pampas é uma churrascaria típica brasileira, já vou dando algumas dicas de onde vocês vão. Mr. Pampas é uma churrascaria típica brasileira que você saindo da zona hoteleira para a esquerda, na Bonampak mesmo você vê o Mr. Pampas, é logo ali à esquerda. O Shopping Las Américas, que é um pouquinho para frente, na diagonal do Mr. Pampas, também é bem localizado. Tem uma panificadora francesa que chama Antoinette, está escrita lá para vocês verem direitinho, está no Mapas apontando também, vocês podem colocar no map se vocês quiserem. É uma região bem gostosa, é um pouquinho depois da Tulum, numa avenida quase na esquina de uma avenida que chama Nishupté. Ali é uma região residencial muito bacana. Pra você comprar um imóvel ali é caríssimo, porque todo mundo quer morar ali. Eu tô doida pra mudar pra lá, porque é muito bacana, é uma região que tem bastante verde, tem bastante escola. Meu filho estuda bem ali, inclusive. Então é uma região calma, segura, você pode caminhar, tem vários restaurantes. Super bacana, e a própria Antoinette, para você tomar um café da manhã, gente, vocês gastam pouquíssimo, e é o mais próximo que a gente tem com o Brasil em termos de café. Tem croissant, tem pãozinho, tem baguete, enfim, super gostoso, vocês vão amar. Outro ponto que a gente usa como referência é o Hospital Galênia e o Hospital Amerimed. O Amerimed ele é atrás do Las Américas, do shopping, e o Galênia ele é um pouquinho para a esquerda na Tulum. Esses são alguns pontos de referência. Para a direita, ainda na Bonampak ou na Tulum também, tem o supermercado Chedraui do centro, porque tem na zona hoteleira também, não vão confundir, e tem o supermercado Superama, que é na Bonampak. Toda essa região, se vocês estiverem relativamente próximo, e quando eu digo próximo, eu não digo tipo 15 minutos próximo não, gente, pessoas de São Paulo, próximo em Cancún é 5 minutos, 10 minutos caminhando. 15, 20, 30 minutos já é distante, você anda de ônibus 10 minutos em Cancún, você já está lá no gueto. Então, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. O pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, que as distâncias entre as coisas são longas, não confundam. Então, assim, fiquem próximos a essa região. Quando é hotel, é mais fácil de você saber, porque você vai ver nos comentários, vai ter TripAdvisor, as pessoas vão estar falando. O Airbnb já é um pouco mais difícil, porque poucos Airbnbs têm avaliações, e quando tem, são poucas. Então é difícil a gente saber. Mas quando é Airbnb, antes de fazer o depósito, perguntem o endereço ou o ponto de referência, perguntem para a pessoa, é realmente perto? Porque eu já tive gente que teve problema da pessoa falar, é próximo ao Las Américas. E gente, era 20 minutos do Las Américas, isso não é próximo. É próximo porque o dono provavelmente morava na Cidade do México, que é tipo São Paulo. Então, cuidado com isso, porque o centro, Cancún não é uma cidade